não é? Eu louvo a Deus pela vida de Lívia, porque Lívia ela se converteu primeiro. Foram 4 anos antes de mim, não é? E a minha vida antes disso, não é? Eu era alcoólatra, eu já falei um pouco disso, perdi meu pai no alcoolismo. Nós casamos numa sexta-feira, viajamos lua de mel. Quando voltei no domingo, foi a primeira notícia, foi a morte do meu pai. Meu Deus do A céu. causa foi cirrose hepática alcoólica. Seu pai era Alcoólatra, morreu com 51 anos. novo? Hoje eu estou com 57 anos, não conheceu nenhum neto, nada. Hoje Meu a casa Deus. está cheia. Rapaz. Alcoolismo. Eu não sabia desse detalhe, pastor Quincas. E aí, nesse tempo aí, eu casei com Lívia, tudo, mas isso... Você tinha não, quantos anos na época, pastor? 25 anos, 25 quando eu casei com anos. Lívia, é isso. Eu tinha 20. E logo perdeu seu pai. Aí nós casamos, Lívia acompanhou um pouco o processo. A gente namorando, tudo, e depois nós casamos. Ele estava internado, eu fui, não teve festa, conversei com ele, disse, eu vou casar e no retorno eu venho visitá-lo, tal. E no domingo, quando nós chegamos, aqui em Lagarto, antes mesmo de chegar em casa, eu já recebi a notícia para se preparar para o funeral do meu pai. Deus. Mas isso não serviu de exemplo para mim. Ô pastor, então nessa época você não era cristão? Não era cristão. Não era cristão. Não éramos. Os dois Não éramos convertidos. Católico. Casamos na igreja católica, todo aquele procedimento, mas isso não serviu de exemplo para mim. E aí, aquele bebê socialmente que eu tinha, trabalho, os colegas, isso foi tomando uma dimensão que eu comecei a perder o controle. E aí veio o primeiro filho, Rafael, veio o segundo, e Lívia, por diversas vezes, pensou em separar. Por causa dessa situação. Eu estava perdendo o controle. Eu ia para Micareta aqui naquela época, eu chegava em casa meia-noite, não sabia onde deixei o carro, eu perdia o controle em casa muitas vezes, eu levantava e ia fazer xixi no canto do quarto, perdendo totalmente o controle, não é? Nisso, a gente resumindo, não é? Lívia, ela recebe um convite e ela entrega a vida ao Senhor. Lívia. Lívia. Quer dizer que Lívia foi primeiro do que o pastor? Meu irmão, 4 anos. Depois? 4 anos ela ficou na igreja, 4 anos depois é que eu cheguei. Agora você imagina esse período, o quanto ela sofreu, não é? O quanto eu a persegui, porque eu já não tinha mais a minha companheira para sair para os lugares, os colegas me cobravam, eu tinha vergonha, eu não gostava de crente, eu ameaçava que ia à igreja soltar uma bomba lá. Aquela ideia toda. Eu disse que ia pegar meu filho para um dia levar para batizar, sem ela saber, para confrontar mesmo. mas nunca deu certo. Olha aqui. E depois eu me batizei com meu filho. Então, peraí, calma, pastor. E aí, Lívia pode falar mais alguma coisa nisso aí, porque ela sofreu muito aí. Então, já que ela veio primeiro para o evangelho do meu pastor, então eu gostaria de ouvir a nossa irmã Lívia, claro. Né, Lívia? Então, Lívia, nesse sofrimento que você estava vivendo com seu esposo, que ele estava se entregando à bebida, você não era crente, eu quero saber, então, como é que você conheceu o evangelho? No caso, você era muito religiosa, ligada à igreja católica ou não? Não, a gente era católica de praticar aquela... Mas era praticante. Eu ia assim, às missas. Fazia todos os rituais certinho. Ia para as procissões, tudo aquilo eu fazia. Só que nada mudava na minha vida. E aí eu comecei a ver o casamento indo despencando, né? Porque a gente começa assim... Nós casamos, tudo bem, tudo socialmente, o bebê socialmente, né, pastor? Você bebia também, não, Lívia? Eu acompanhava ele com um copinho, 2, mas aí... Socialmente, né? Para não ficar a noite inteira esperando ele beber, eu tomava um. No segundo eu já estava querendo ficar meia... Aí parava, mas eu não tinha essa índole de bebida. Até porque... Você já era Deus trabalhando na tua vida, né, minha irmã? Porque já pensou se embalasse também os dois? Não, Jesus já tinha um propósito na nossa vida. Até porque eu vim de um lar também, onde meu pai era alcoólatra. Olha. E eu tinha uma revolta contra o álcool. Minha mãe sofreu também muito tempo. Você presenciou muitas coisas negativas, né? Muitas coisas, muitas brigas. E aí a minha casa começou a ser uma extensão da casa da minha mãe, do meu pai. Infelizmente, Porque a gente, filho, quem tem pais ou esposo que bebe, sabe como é. E aí eu vim pro meu casamento com expectativa que fosse diferente. Mas aí aquele bebê socialmente não ficou só socialmente, foi aumentando cada dia.
E não era só no final de semana, já era segunda para rebater o domingo. Para tirar ressaca, não para tirar costumo ressaca, dizer, né? depois a terça, depois quando a gente vai percebendo, eu não estava ficando quase nenhum dia. Perdeu o controle. Sem beber. Mesmo que pouquinho, mas tinha que beber. Meu Deus. Ô, Olívia, e como é que você conheceu o Evangelho? Já que você estava nessa situação... Então, nós fomos passando, eu tive o primeiro filho, o segundo, e ele com mais afinco aos amigos. Eu não tinha marido no final de semana, né? Ele me deixava na casa da mãe dele ou na casa da minha mãe. Você tinha e não tinha ao mesmo tempo, né? Como hoje a gente vê o ditado assim, viúva de marido vivo. Viúva de marido vivo. Trabalhava, como sempre trabalhei, mas chegava final de semana, sexta, sábado, domingo, não tinha marido. Era eu e meus filhos. Então, eu pensei em divórcio. Pensou? Pensei. Mas ficou só no pensamento ou chegou até pedir? Não, pedi não. Eu pensei, comecei a conversar com meus familiares e as amigas que a gente tem. O normal é dizer, você é nova, você é jovem, tem seu trabalho, você tem que ser feliz. Elas diziam isso para você? Você pode ter outra vida. Porque as pessoas que não têm a direção de Deus, enquanto você não né? tem mais filho, você tenha cuidado. Né? E aí a gente começa realmente a dizer, eu dizia, eu não vou ficar aguentando o que minha mãe aguentou. Mas, Olívia, mas você pensou até no divórcio, mas por causa mais da bebida, ou tinha muitas confusões dentro de casa, assim, brigas? Não, por causa que eu não me sentia... Na verdade, nós tínhamos, assim, eu era um bom, digamos assim, marido, eu não agredia, não, eu amava, sempre fui carinhoso, depois eu comecei a perder o controle com a bebida e as amizades, mas nunca fui de violência. Isso a gente não teve, entendeu? Graças Isso a a gente... Deus, o Senhor não permitiu. Era só de priorizar a bebida e os amigos. Entendeu? Você estava se sentindo desprezada. Ele dizia que me amava, mas não demonstrava com as amor, atitudes, com as né? atitudes. Quer dizer, você que ama, você quer estar perto, você quer desfrutar. Porque na época, Lívia, na época você não conhecia o Evangelho, né? Tudo bem. Isso. Porque isso não era motivo para pensar em divórcio, né? Biblicamente. Só que assim você vai cansando. Também a Bíblia diz que a pessoa não está Você obrigada a ver debaixo da escravidão, o né? seu esposo chegar sempre cheio, com aquela nhaca, aquela coisa assim, de cair no chão, de dormir no chão. Esse pensamento de divórcio era antes de conhecer Jesus. Foi antes de Jesus. Sim. Hoje então, essa palavra não faz nem parte do nosso vocabulário, a gente não quer. Hoje eu não, pode ser o maior problema que eu vejo um casal passar, eu vou dizer que tem solução, porque na minha vida teve solução. Amém. Alguém falou para mim que Jesus Cristo... Alguém da família, Foi não? a minha tia. Sua tia? A minha tia, a esposa do pastor Cid Clay. Eles moravam em Aracaju e casaram e veio morar aqui, em Lagarto. Nós já conhecia o Evangelho, então, Noemi? Já. Então, eu quero até mandar um abraço para a irmã Noemi, nosso pastor Cid Clay, Deus abençoe. Já eram evangélicos, vieram morar aqui para cuidar dos meus avós. E aí, eu era muito ligada a ela. E aí, ela me convidou para ir à igreja, a primeira igreja batista. Isso, do pastor Oliveira. Isso, aí eu fui com os meus meninos, já tinha 2 filhos, né? E aí... uma primeira vez, aquela coisa boa, o louvor. Mas para você ir para a igreja, como você foi pela primeira vez, você não foi um pouco receosa, não? Porque você é religiosa? Não, porque eu digo, Senhor, Deus já estava preparando tudo. Minha mãe já estava sendo evangelizada em uma igreja evangélica. Sua mãe? Já estava lutando por meu pai. Olha, tá vendo aí como é que Deus trabalha, né? E ela já estava falando para mim que eu não desistisse. Sua mãe? Tá vendo que antes estava tendo um reflexo negativo, já passou a ser positivo. Já começou. Por quê? Porque Jesus chegou na casa da minha mãe. Como é que Deus trabalha, né? A família. Foi através da família. E aí minha tia me convidou, eu fui para a igreja. Aí fui mais. Aí meu filho, o que é Rafael, o mais velho. Tinha quantos anos na época? Tinha 5 anos. 5 anos. 5 anos. E o meu Lucas tinha 1 ano. Ele tem 1 ano a mais. 1 ano. Então, ele amou a igreja. Gostou. Deus usou aquela criança para me levar à igreja mesmo. Isso é interessante, né? Desculpa aí, Lívia, nós que somos pastores hoje em dia, né? Que nós temos que realmente investir em criança, né, rapaz? Com certeza. Porque as crianças trazem os pais para a igreja. Alguém diz, mas aquela igreja só tem criança. Ai, como eu queria que a segunda igreja fosse cheia de criança. Inclusive, eu peço até desculpa também na hora que eu cumprimentei o pastor, esqueci de falar que ele é pastor da segunda igreja aqui de Lagarto, em nome de Jesus. Ali no bairro
Novo Horizonte. Novo Horizonte. Isso. Continua, Lívia. Então, Sara foi após a conversão. Depois você por até Sara, esse processo todo não existia Sara, na né? nossa vida. Sim, Lívia. Então Rafael amou a igreja e ele me chamava, era ele que me chamava, mamãe, vamos para a igreja. Mamãe, eu gostei daquela igreja, tem uma salinha só para criança, e conta história da Bíblia. E ele se interessou. E aí eu comecei a ir mais vezes e aí aceitei a Jesus com ele. Olha só, rapaz. E nós andamos juntos, eu e meus 2 filhos, sem apoio nenhum dele. No caso o pastor José Raimundo... Ele não me proibia, não proibia, mas também não me levava. Não, porque, né? Até porque ele tinha vergonha, porque a esposa se tornou uma crente. Tinha vergonha, pastor Kim? Tinha. Você não gostava de crente, era Kim? Tinha porque eu não gostava de crente, eu vamos ser direto, né? A palavra é essa mesmo. E muitas vezes aqui, próximo ao G. Barbosa, onde hoje funciona as casas... Americana? Ali, o que é? Magazine Luiza. A Magazine Luiza. Aquele prédio ali Sim. tinha um bar. E eu sempre ficava ali quando saía do tinha trabalho. bar, ali já foi um bar. Já tinha aquele prédio ali já há muito tempo? Não tinha um prédio, não, era um bar. Depois que construíram o prédio. Era uma casa, e no Oitão fizeram um bar e eu ficava sempre ali. Né? E quando eu saía do trabalho, eu ia beber ali. Então, quando você sai com os colegas, a vida social, as pessoas perguntam, cadê a esposa? E aí eu tinha que ter uma desculpa para dizer. E para dizer que a minha esposa agora era evangélica, era crente, aquilo para mim era um martírio. Né? É mesmo, velho. É. Você se sentia mal, era? Me sentia envergonhado. Quer dizer, você não se envergonhava. Veja como é que o diabo faz com as pessoas, né? Eu me sentia envergonhado, porque eu queria a esposa comigo. Você não se envergonhava de estar no bar bebendo. Não. Mas se envergonhava de ter a esposa cristã. Que negócio, né, rapaz? Agora, chegou um tempo também que quando eu estava no bar bebendo, que passava alguma amiga da igreja, alguém assim, eu já começava a me esconder, algo já me incomodava. A entrar o temor do Senhor. Aí já começa, as orações, já chegando no trono do Senhor. Fruto das orações já, né, Nívia? Sim. Lívia, então, aí já que o pastor José Raimundo estava nessa situação e ele não impedia que você fosse à igreja. Você passou quanto tempo, então, lutando para que Deus começasse a trabalhar? A gente ficou 4 anos e meio. Eu e meus filhos, a gente fazia culto doméstico, a gente orava pelo pai, ensinei a eles a orar pelo pai, ele aprendeu na igreja, ele lia a Bíblia, né? E a gente foi lutando com Deus, pedindo a Deus. Aprendemos a orar a palavra, a palavra diz que se a gente crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo nós e a nossa casa. Então era esse o lema das nossas orações. Crer no Senhor Jesus Cristo, como está lá em Atos, né? E será salvo tu e a tua casa. A gente orava. Aí aquela de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente orava insistentemente. A gente fala sempre esses 2 versículos aqui, viu? Nesse mundo da família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chave, versículo-chave, né? Mas Deus marcou a minha vida também esse Deus versículo. age. E foi com esse versículo que ele vai dizer depois como foi a conversão dele. Foi, né? Então a gente passou esse tempo todinho e a gente teve uma oportunidade de convidá-lo para um encontro de casais com Cristo, da primeira igreja batista em Aracaju. ECC. E eu disse, quando veio o convite a mim, eu disse, vocês têm que fazer o convite a ele, porque eu aceito. Desculpa aí, eu teve um rapaz aqui, o Valdir, que eu entrevistei aqui, acho que a semana passada, que ele citou nesse encontro de casais em Aracaju, que ele entrou em um encontro de casais desse. Ele bebia, tal, e Deus começou a trabalhar a partir daquele momento. Ele participou desse encontro. Eu lembrei do pastor José Raimundo. Isso. Foi o instrumento que Deus usou para abrir a mente dele, sabe? E que ele reconheceu tudo aquilo que a gente vinha falando e ele não ouvia. E as orações do Senhor fez assim, ele ser conscientizado. E lá ele teve um encontro com o Senhor. Amém. Mas, irmã Lívia... Agora, pastor Gilson, a gente às vezes vê uma pessoa deixar de beber gradativamente, né? Assim, devagarzinho, mas ele não. Ele foi instantaneamente. O Senhor tirou dele o desejo da bebida. Quando ele voltou, ele já não bebeu mais. Amém. Mais mesmo. Depois ele vai contar com detalhes aí agora já. Mas eu quero saber da irmã Lívia, esses 4 anos, que mais ou menos, que você estava indo para a igreja, o marido não. Você pensou algumas vezes em desistir? Não. Porque assim, quanto mais a gente vai orando, a gente vai jejuando. Essa palavra agora, as mulheres prestem atenção. Preste atenção nesse exemplo de Lívia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu louvo a Deus pela vida dela, ela vai dizer um pouco isso aí agora. Pronto. É por isso que eu perguntei, porque num momento assim, de situação dessa, né? Foi com o Senhor Jesus, e lendo a Bíblia e na igreja, que eu aprendi que a mulher sábia edifica a sua casa.
e a tola com suas próprias mãos derruba, destrói. Então, eu aprendi que nos 4 anos e meio que eu estava orando pelo meu esposo, o Senhor forjou em mim o caráter dele. Ele me fez uma nova mulher. Ele trabalhou em mim primeiro. Por isso que ele não me deu com 1 ano, 2 anos. É o tempo do Senhor. Eu aprendi que mesmo ele não merecendo, porque ele saía para beber, esquecia de mim, chegava tarde, chegava cheio, e às vezes até não me compreendia, mas eu tinha que ser amável para ele. Eu tinha que deixar a comida dele prontinha no fogão e ir para a igreja para que ele chegasse e não tivesse o que falar de mim. Olha, foi para a igreja e me deixou sem comida. Mesmo que ele chegasse bêbado e não comesse aquela comida. No outro dia estava lá para ele ver que a comida estava pronta. Ele podia até não comer. Ele estava lá deitado. Eu aprendi que eu não podia deixar ele lá deitado sem cumprir. Eu não podia arrastar ele para a cama porque o homem é pesado. Você ajeitava ele. Mas eu ajeitava ele. Ele Isso é acordava sabedoria, né? E ele via alguma coisa que eu tinha feito. Tá vendo aí? E aprendi a ficar mais calada. Porque às vezes a gente quer falar na hora errada. E mulher fala, hein? A gente fala mesmo e quer falar tudo. E às vezes a gente está falando a coisa certa, mas na hora errada e no momento errado. De forma errada. Aprendi a ficar mais calada. Então você, no caso, esses ensinamentos que você aprendeu na igreja, logo em seguida você colocava em prática, né? Em prática. Isso é importante. Comecei a colocar louvores na minha casa, comecei a orar, comecei a fazer com meus filhos também o culto, que é muito importante, pastor, o culto Isso doméstico. Ele passava, ele não participava, mas ele ouvia. Depois do testemunho dele, que ele disse que ouvia. A palavra de Deus não volta vazia. Que tocava nele, porque ele via os filhos e a mulher dele orando por ele. Olha aqui. Rapaz, também de vocês é forte. O Senhor foi trabalhando. E ele não dizia nada para mim que estava sendo incomodado, não. Que estava no... Quando ele saía para beber, pastor, a gente tem que se segurar. Todo bonito, arrumadinho, a roupa que a gente passou, com todo amor, Olha. cheiroso. E eu ia para os pés de Jesus, eu me ajoelhava chorando, porque eu aprendi que eu tinha que chorar na presença do Senhor. Também. E eu dizia, Senhor, ele saiu, mas o Senhor vai trazer ele vai ser incomodado, aquilo lá não vai mais satisfazer ele, faz com que ele repugne aquela bebida, que tenha gosto ruim. O Senhor traz assim as estratégias para a gente orar. E eu deixei de ir para os lugares com ele, né? Deixei de ir para a L, aquele tempo do tempo da L, de bailes. Deixei de ir para as forroretas, micaretas, essas coisas. Eu não fui mais. Você gostava antes disso aí? Eu ia com ele. Ia com ele, né? Eu ia com ele. E aí eu comecei também a receber críticas das minhas colegas de trabalho, que encontravam ele na festa, sozinho, Olha. E dizia, você é louca, tá deixando seu marido para as outras? Olha. Aí o Senhor vinha e me confortava. E eu tinha uma palavra para dizer a elas. Ele está nas mãos de Deus. Sabedoria. Ele vai, mas quem está com ele é o Senhor. Quem vai evitar que ele me traia é o Senhor. Olha aí. Mas eu não vou mais para esses lugares. Isso é colocar confiança em Deus. E eu tive que tomar essa decisão, porque, pastor, no início eu até ia com ele para chamá-lo para que ele fosse para a igreja e ele aceitasse. Mas aí eu estava indo mais para lá e ele muito menos para a igreja. Quer dizer, no caso, você cristã, ainda chegou a acompanhar. Eu ainda fui para alguns lugares, mesmo sem beber, Sim. só para ficar ali esperando. Porque quando eu convidava ele para a igreja... Para ele não ter uma resposta, não, né? Uma desculpa, todo marido né? tem. Porque você quer que vá para a sua igreja, mas você não quer ir comigo para a festa, você não está né? indo mais comigo. Olha, sabedoria. Mas aí eu recebi o comando do Senhor que eu não deveria ir mais. Olha aí, tá vendo? E eu obedeci. Nova convertida também, né? Eu obedeci. E foi a melhor coisa que eu fiz. Saber dividir, eu optei pelo Senhor, exclusivamente. Eu disse, primeiro ele, primeiro Jesus. Amém. O pastor Zé Raimundo, então, nesse meio período aí, você continuava bebendo, via a esposa e os filhos fazendo culto num lar, e como é que você sentia aí? Eu não a impedia de ir à igreja, mas por um tempo eu cismei também. E, de certa forma, eu a perseguia. Porque muitas vezes Lívia chegou em casa e encontrava a porta fechada. Eu não a levava para a igreja. Às vezes, quando eu ia para a casa da minha mãe dia domingo, ela chorava, eu chegava atrasado. Muitas vezes eu a deixava de carro no domingo pela manhã e só chegava em casa à noite. Né? Então nós tínhamos uma vida dessa forma. E o que ela falou, e algo que me chamou a atenção, foi a serenidade dela em casa, quando colocava aqueles louvores. E quando eu acordava de madrugada, que eu estava no chão, que eu chegava bêbado, que eu nem lembrava onde eu estive,
Eu observava que tinha um travesseiro e tinha algo me cobrindo e tinha uma comida no fogão pronta para mim. Então, tudo isso foi chamando a atenção. Eu até me emociono quando falo que ela, quando começou a fazer o culto doméstico, e a gente, queira ou que não queira, a gente ouve, a gente faz de conta que não está ouvindo, mas está ouvindo. E muitas vezes via também, quando os meninos pequenos, e principalmente o Rafael orando com Lívia, e eu ouvia muitas vezes o filho dizer: Senhor, meu Deus, Jesus, liberta meu pai da cachaça, tudo isso. Isso tocava então no coração, sei, pastor King, imagine. Então, eu estava perdendo assim totalmente o controle. Lívia, uma vez, ela pegou na minha carteira, e quando ela foi olhar, eu tinha uma relação de 9, 10 bares que eu tinha conta. Muitas vezes aquilo que eu recebia no mês não dava para pagar os bares. Na época não tinha cartão de crédito, não, era o cadernozinho lá mesmo. Pastor, não era cartão de crédito, era no caderno. Entra aí a crise no financeiro. Entrou. Meu Deus. Porque você trabalha, e você chega e vê só contas e contas de bares para pagar. Aí já vem contendas. Você ajudava a pagar as contas? Eu trabalhava fora. Eu trabalho até hoje. Meu Deus. Aí você vê, o dinheiro dele era para pagar as contas dos bares. Aí isso entra realmente... Eu sempre fui essa pessoa liberal. Então eu chegava muitas vezes em muitos lugares e às vezes eu bancava, né? Numa mesa ali, na hora da divisão, quando não bebe, se preocupe não. Fica muito rico, né? A gente Parece fica que é muito milionário. rico, às vezes ficava candidato, essa coisa toda, né? Então... Eu costumo dizer que as pessoas, quando bebem, ficam ricas, né? E quando, às vezes bebe porque se acha bem rica. Outras, não, sabe uma coisa? Eu estou na ruína mesmo, eu vou beber também. Quer dizer, faz de tudo, é uma desculpazinha para beber, o cara, né? que bebe, ele sempre é assim. Se está frio, ele toma uma para esquentar. Se está quente, ele toma uma para esfriar. Se ele trouxe para um time, ganha, ele vai comemorar. Se perde, ele zoa beber de raiva. Se está triste, vai tomar uma. Está triste, vou tomar uma para me alegrar. Se estiver alegre, vou tomar uma. Então, tudo é um motivo. O refúgio para as pessoas que tudo não conhecem a Deus. Eu trabalhava aqui numa empresa e muitas vezes, depois que eu comprei um carro, um Fusquinha, todo mundo praticamente começa com Fusca, né? É isso que as pessoas dizem. E eu já andava no Fusca com um timbal, um pandeiro e tal, e a gente ia para os bares. Eu saía do trabalho, na sexta-feira, a gente ia para um bar, e muitas vezes eu chegava em casa 1, 2 da manhã. E no sábado tinha que trabalhar. Quando saía no sábado, eu já saía novamente com a turma, rodando todos os bares. Aí chegava em casa à noite. Domingo deixava. Muitas vezes quando ela se converteu na igreja, e só chegava à noite também em casa, e na segunda começava tudo de novo. E na segunda era para rebater tudo aquilo do final de semana. Então, era essa a vida que a gente tinha. E como é que então chegou o evangelho mesmo, que você se dedicou, se entregou mesmo de verdade? Quem pregou para você? Foi a esposa? Foi alguém? Como foi? Não, eu comecei a ver a vida de Lívia. Você viu a mudança? Eu vou contar um detalhe aqui. Um dia um fotógrafo chegou em casa e me entregou umas fotos. E quando eu fui ver aquela foto, eram as fotos do batismo de Lívia. Pastor, aquilo me deixou arrasado. Algo que eu repudiei na hora, porque no batismo dela, eu não estive presente no batismo. Você não teve? Eu nem sabia praticamente. Vim saber depois. Porque ele não ia aceitar. Aí eu... No caso, você foi se batizar e não comunicou com o esposo? Não, eu não disse a ele que eu ia me batizar. Se você achava que se falasse para ele, ele não queria deixar? Ele não ia gostar. Não ia gostar? No momento, ele não ia gostar. Ele não estava no momento de receber. Ele estava de revolta. Porque eu não estava indo mais para os lugares com ele. Ele estava num momento muito... Aí algo interessante começou a acontecer. Lívia orando. E eu me lembro que muitas vezes eu saía para um determinado lugar, para um bar, e eu já não tinha... Teve um dia que eu saí, não encontrei algo assim para parar no lugar e conseguir tomar, que eu gostava muito da cerveja. Você não bebia assim, cachaça no negócio? Não era não. Meu negócio era cerveja, quando não tinha um uísque. Mas também não era só um que bebia. Era umas. Meu irmão. Não tinha, se fosse essas miudinhas de hoje, era garrafa grande, era muita garrafa. De 600 ml, né? Era muita garrafa. Então, teve um tempo também que eu estava, às vezes, num bar, e quando alguém falava mal de um evangélico, aquilo já me incomodava. E eu comecei a discutir com pessoas dentro dos bares. Sem ser crente, já sendo crente. E uma vez eu cheguei em 2 bares e eu estava já pregando para as pessoas. Olha. Bebendo. Eu digo, mas meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu pregando a palavra.
Interessante. Né? Quando ele demorava que chegava, pastor, ele dizia, olha, mas eu estava lá, eu falei de Jesus. E eu eu defendi não sei quem. Aí Jesus, o Senhor está... E Lívia, com sabedoria, ela começou a me convidar para a igreja. Eu sempre fui uma pessoa assim, educado, ordeiro, né? Então eu ia, muitas vezes eu fui bêbado para a igreja, mas ela me levava assim mesmo. Pastor Oliveira um dia desse contou uma história, que uma vez eu me despedi dele umas 15 vezes. Pastor, eu já vou, pastor. E o pastor Oliveira, ele disse, José, eu tive muita paciência com você. Tá? Ele me contou essa história depois. E eu pedia, pastor Oliveira, tenha paciência, que eu vou trazer ele a si mesmo. Aí começou um trabalho no Santo Antônio. Aí Lívia esperta, meu filho, pastor Oliveira, só está com um carro lá, os irmãos. Eu trabalhava com um carro da Purina na época. Vamos lá, dar carona no pessoal. Eu tinha liberdade de ir com esse carro. É só alguns irmãos, você sabe como é crente, né? Meu irmão, quando eu parava a Saveiro, subia uns 20 quase. A Saveiro saía assim, para levar o povo para o estudo lá. E lá eu participava, eu abria uma Bíblia e ficava vendo, e participava e comecei a tomar gosto naquilo. Só que era assim. Você não tinha tomado a decisão ainda? Não, eu ia para a igreja, gostava do que eu via, não tomava a decisão, depois ia beber. Me tornei amigo do evangelho, que é um perigo muito grande. Mas aí, um dia chegou... Quem olhava para você era o literal crente Raimundo, né? Hoje mais não. O pessoal, quando fala em Raimundo... Não, meu irmão, isso não existe. Então, aí eu recebi esse convite para ir para o encontro de casais. E algo falou forte ao meu coração, e eu vi mais ou menos assim, que era algo assim, olha, é o empurrão que você está precisando. E eu aceitei o convite. E nós fomos para aquele encontro. O gerente da Purina liberou o carro, tudo, fui com Lívia, maravilha. Foi muita oração, pastor. E eu fui ministrado lá, ouvi coisas maravilhosas. E meu irmão, Deus fez uma obra tremenda na minha vida. Eu voltei para casa impactado. Não é só simplesmente por um encontro, não. É bom frisar que é encontro de casais com Cristo. Aí negócio só dizer, a gente diz muito por aí. Encontro de casais com Cristo. Palavra mesmo. Palavra, testemunho. E aí eu tive um encontro realmente com Cristo. Pastor, quando fizeram apelo lá, pastor? Lá no encontro de casais? Não, esse tipo de encontro não tem apelo. Depois... Mas você já sentiu realmente que Deus... Depois há um dia como é que a gente diz? De avaliação, e aí todo mundo tem o direito de compartilhar. E aí foi quando eu compartilhei ali na primeira igreja, quando passaram a palavra assim, para todos os grupos, eu disse, eu quero dizer que de hoje em diante, na vida dele. eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gravei, era um trabalho, perguntava toda hora Lívia, mas eu gravei, Josué 24:15, e recitei esse versículo. Mas quando eu voltei no domingo à noite para minha casa, e quando eu cheguei em casa na segunda de manhã, eu não consegui trabalhar. Algo queimando dentro de mim. Aquela paixão pela minha mulher. Olha. Eu saí, voltei, não aguentei trabalhar. Mudança radical. Eu cheguei nos meus armários, o que foi de CDs, DVD, eu tinha coleções, irmãos. Viu, pastor? Eu joguei aquilo tudo fora. Bebidas, o que tinha, eu joguei fora. No outro final de semana eu fui trabalhar. Eu almoçava na casa de um tio e ele todo dia botava 2 cervejas na mesa, uma antes do almoço e uma durante o almoço. E foi a prova de fogo. E eu, com vergonha de dizer que agora tinha me convertido, usei de sabedoria, não quis, e aí depois ele veio entender. E aí eu passei por todo esse processo. Eu não deixei que a chama se apagasse no meu coração. A gente continuou encontrando os irmãos. E Deus foi fazendo uma obra, e aí depois eu vim para a primeira igreja batista num culto, e aí eu confirmei mais uma vez a minha decisão ali com o pastor Oliveira. Logo eu me batizei, aí Rafael se batizou comigo. Seu filho? Foi, nos batizamos juntos, pastor Oliveira. Eu e Rafael. Rafael, com 9 anos, respondia toda a Bíblia, e ele disse, pastor, eu quero me batizar. Nada impediu que eu me É aquilo que eu falo para os irmãos, não tem uma idade específica de criança. Às vezes você frustra a criança. Da maturidade. Às vezes você frustra a criança, quer se batizar, não deixa a criança frustra e não quer mais. A gente costuma não batizar recém-nascido, criança que não tem entendimento. Mas respondeu a Bíblia, pastor, eu quero me batizar, e fez as perguntas, ele responde tudo, meu irmão. Não há nada que impeça.
Eu me batizei com Rafael. Logo fui convidado para ser professor da escola bíblica dominical. Eu já com pouco tempo houve uma eleição, aí meu nome foi colocado para ser o vice-presidente da igreja. Naquele primeiro ano eu declinei, porque ainda não tinha experiência. No outro ano, novamente, aí eu aceitei, me tornei vice-presidente da igreja. Chegou um seminário em Lagarto, uma extensão do Setebase. Eu ingressei, me formei, fui consagrado. Fiquei 10 anos como pastor auxiliar do pastor Oliveira, cuidando dos casais e família. Depois, nós tomamos a decisão, há 2 anos, vai fazer 3 anos agora em dezembro, e nós assumimos ali o ministério da Segunda Igreja Batista, aqui no bairro Novo Horizonte. Depois dessa decisão, Lívia não pensava mais em filho, o fogo veio de toda forma, claro, né? Marido e mulher também. Há um avivamento em todos os sentidos, né? E uma vez Lívia de férias em Aracaju, eu trabalhando, e quando eu cheguei em Aracaju foi com muita sede ao pote, lá na casa da tia, tal, lá passeando, e aí, né? Deus nos abençoou com Sara, uma menina que ela tanto queria, que ela só tem ela na casa dela. Satisfez o desejo do meu coração. No caso, os 2 meninos, vocês não eram cristãos quando eles não, nasceram. não. Mas Sara já nasceu no lar evangélico. Foi presente de Deus. No berço evangélico, Isso. né? Foi. Amém. E hoje está com 20 anos já. 20 anos. E aí, meu irmão, pastor Gilson, Deus tem assim nos abençoado. Eu hoje vejo os meus filhos no louvor da igreja, casado com meninas de Deus, mulheres de Deus. 2 netas maravilhosas que já louvam, levanta as mãos. Vovô, vai pegar a palavra de Deus, vovô. Tal como eu vejo você aqui com seu neto, né? Sara fazendo parte também do ministério. Que bênção, né? E hoje, os nossos vizinhos, eles viam lá quando a gente saía com meus filhos. E a gente vê tantas famílias com dificuldades hoje, com filhos nas drogas, na prostituição. E eu louvo a Deus, porque hoje realmente eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. E Deus tem nos abençoado. Esse versículo se cumpriu na vida de vocês, Deus tem nos abençoado. Olívia, então, você hoje, você deve estar aí eu só agradeço. pisando mesmo, mas voando já, flutuando. Só tenho a agradecer, são bênçãos, hein? pastor. É dádivas, é presente de Deus. Então valeu a pena, né, meu irmão? Vale a pena. Eu digo mesmo a quem está com uma luta Porque na você batalha. pagou o preço, né? A gente paga, mas a recompensa é bem maior. Vale a pena pagar o preço em oração, não desistir, porque o Senhor é fiel para cumprir aquela promessa. Amém. Então, Olívia, olha para aquela câmera ali, dá um conselho então para as mulheres que estão nos assistindo agora. Tem muitas mulheres que estão nos assistindo agora. Evangélicos. E depois eu quero que você dê uma palavra para os homens também. Então, Olívia, já que vocês também, vocês dois, eu sei que eu conheço vocês e é um casal que trabalha muito com família, né? Família, isso. Trabalha muito com família, ajudando as famílias. A gente vai para muitos lugares, assim, Deus tem nos abençoado, nos usado, na nossa simplicidade, para falar para as muitas famílias, muitos casais. Rapaz, meu irmão, pastor, um dia de domingo eu estava ali na primeira igreja batista em Aracaju, na abertura do mês da família, uma noite, e outra vez pela manhã, e eu ali naquela plataforma, quando assumi aquele púlpito, eu disse, meu Deus, há alguns anos, numa hora dessa, eu estava numa mesa de bar. E hoje eu estou aqui numa igreja, diante de um público, onde tem os irmãos, claro, onde tem promotores, juízes, médicos. E eu fui convidado para estar aqui. Que bênção, hein? E trazer uma palavra. E ver que todos ficaram ali. Até um pastor que tem lá auxiliado disse, não, pastor, não se preocupe não com a questão do tempo, porque a gente teve um tempo mais longo, porque uma bênção, porque eu não vi ninguém se levantando. Todos ficaram aqui para ouvir a palavra. Que maravilha. Então, Deus seja pegou um glorificado, seja o nosso Deus. Um cabra desse que andava embriagado em bares e bares, pregando. Aí, deixando contas lá nos bares ainda, e Deus agora leva ele para pregar para as pessoas da sociedade. Esse é o Deus que nós servimos. Isso é que é bênção maravilhosa. Então, Lívia, minha irmã, Lívia. porque depois eu quero bater um bate e volta com a gente aqui, a gente bater mais um papinho aqui e entrando em outros assuntos também. Dá um conselho para essas mulheres aí. Eu quero dizer que, por mais difícil que seja o seu problema que você ache, não desista do seu casamento, não desista do seu marido, lute, entregue essa causa ao Senhor Jesus, faça a sua parte, persevere em oração, jejum, peça para o Senhor mudar você também, porque muitas vezes a gente acha que o problema só está no marido.
E eu vi que Deus mudou muita coisa na minha vida. Eu vi que eu queria mudá-lo. Mas, na verdade, eu entendi, Deus me mostrou que não seria eu que ia mudar ele, que ia libertar ele. Eu tentei mostrar tudo isso para ele, mas ele não me ouvia, nem via nada que eu falasse, nada entrava, surtia. Mas quando eu entendi que esse trabalho seria para Deus, e a fé, pelo ouvir a palavra, ler a palavra, estar com pessoas que dê conselhos para que você prossiga, que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Você tem que crer. Eu criei. Eu esperei no Senhor. Não foi com 1 ano, não foi com 2, não foi com 3. Foi na hora que o Senhor disse, agora sim eu vou te dar a bênção. Então chegou na hora certa. Eu só agradeço a Deus, porque eu vejo também, pastor, se meus filhos tivessem sido criados no ambiente que ele vivia, meus filhos também seriam alcoólatras, também talvez até usuários de droga, que hoje é tão comum hoje. E o Senhor cuidou da minha família. Os meus filhos cresceram num outro ambiente, no caminho do Senhor, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, são casados hoje e a gente vê eles também vivendo como Deus quer. E o principal também é bom que dão bons testemunhos, né? Isso é importante, né? Assim, eu não posso falar, mas vocês que conhecem os nossos filhos... Você conhece os dois, são bênçãos de Deus. As pessoas conhecem os nossos filhos. A gente é um testemunho. Amém. Que maravilha. Eu só quero dizer que persevere, porque Deus é fiel para cumprir. Ele liberta, Ele salva, Ele transforma casamentos Amém. E vidas, seres humanos, coração de gente. Só Deus muda. Amém. Então, pastor Zé Raimundo... Queridos, casamento é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. A gente vê logo isso lá no início da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis. Quando o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe auxiliadora que ele seja idônea. E aí você conhece a história, Deus tirou a costela do homem, formou a mulher, trouxe para o homem. Então Deus criou o casamento, a família, para a felicidade do homem e da mulher, não somente para a procriação. Dá para entender isso, meu querido? E a Bíblia diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Meu irmão, quando você chega lá em Deuteronômio, no capítulo 24, verso 5, eu acho fantástico um texto que diz, o Senhor orientando aos maridos, mandando Moisés dizer, que o homem casado, ele fica 1 ano sem ir para a guerra, nem fazendo outro serviço, mas ele vai ficar livre em casa para promover a felicidade da esposa. O que é promover essa felicidade? É prazer. E aí a Bíblia segue, irmãos, ensinando tantas coisas maravilhosas. Quando a gente vai ver na Bíblia, ali em 1 Coríntios, no capítulo 7, a Bíblia diz que o marido deu o que é devido à sua mulher e a mulher o que é devido ao seu marido. Porque o marido, quando ele casa, o corpo não pertence mais a ele, sim a sua mulher. Semelhantemente, o da mulher não pertence a ela, e sim ao marido. Não vos privei um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, para vos dedicados à oração por um tempo, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Aí a gente chega lá em Efésios, a Bíblia diz, mulher, seja submissa ao seu marido, porque o marido é o cabeça da mulher. Marido, ame e respeite a sua mulher. É isso que a Bíblia diz. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Filhos, honrem e obedeçam aos seus pais. Quando chega lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 7 ali, ele fala dos deveres do casal, da família. E no final ele disse, trate bem, vivam bem, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ô meu amado, muita gente está perdendo tempo. Quanto tempo? Hoje eu sei o que é o prazer de uma família. Talvez você esteja passando por essa turbulência que eu passei, essa dificuldade, pode ser até em outra área. Mas valorize a sua família. Invista na sua família. A nossa família é a nossa maior riqueza. A família é o nosso maior patrimônio. Família nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração do homem. Então invista. E eu digo aqui sem medo de errar. Você que está nos assistindo nesta hora, nos ouvindo nesta hora. O melhor lugar
para se criar, cuidar de família, é na igreja do Senhor Jesus. A única instituição que se preocupa com a família, que investe na família, é a igreja do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de Lívia, que foi um instrumento para me alcançar. Graças a Deus eu estou aqui hoje, tendo esse privilégio, né? E dando esse conselho para você. Meu irmão, ame a sua mulher, invista na sua mulher, invista nos seus filhos, invista na sua família. A gente está perdendo muito tempo. Até quando nós estamos aqui? E tem muita gente perdendo tempo. Tem a bênção na mão, para prazer, para alegria, que Deus criou a família, o sexo é abençoado no casamento, na família, é bênção que Deus deixou para os casais. E nós estamos perdendo tempo. Muitas vezes não estamos tocando, muitas vezes não estamos acariciando. Às vezes a gente alisa mais um pneu do carro do que a nossa mulher. E a nossa mulher pedindo pela misericórdia, ai, que ele me alisasse como ele alisa aquele carro. Então, meu irmão, invista no seu casamento, invista na sua casa, invista na sua família. E Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Bom, o testemunho de vocês é muito forte, Deus continue abençoando, mas vamos continuar ainda aqui, ainda nós temos ainda uns 10 a 15 minutos, mas vamos ver como é que foi então, já que Deus tirou você desse lamaçal, né, de uma vida que estava envolvida com bebidas, um casamento meio lá, meio ainda, né? Lívia nessa situação que ela vivia também já prestes da separação, mas Deus fez a obra, vocês firmaram no Senhor Jesus, começaram a pegar firme no Evangelho. Eu gostaria de saber como é que foi então, porque já conhecemos agora o chamado para o Evangelho, para o Senhor Jesus. E como é o chamado para pastorear, pastor José Raimundo? Eu gostaria que você explicasse aí como é que foi para você essa experiência. Rapaz, chegou um polo do seminário aqui em Lagarto. Vai colocar um polo aqui, uma extensão, seminaristas. Aí Lívia pensou que eu estava até brincando. Eu disse, eu vou fazer o seminário. Eu quero ser um pastor. Você disse assim? Eu disse assim. Mas não foi... Lívia, peraí, Lívia. Não foi da boca para fora, não. Pastor, eu acreditei. Acreditou? Porque ele era o líder da mesa de bar. As reuniões, as comidas, tudo quem definia era ele. Quem pegava a conta para ratear ou para acertar a comida, tomava a frente. Ele era isso. Já tinha o espírito de liderança. Deus já tinha separado. Só que estava liderando por mal, né? Era ele, já estava ali sendo tratado. Quando ele disse, eu digo, ele vai dar certo. Foi. E ele foi e estudou esses 4 anos. Toda noite. E saía do trabalho. Cansado. E às vezes ia direto para o seminário. Ele todas as noites. Foi assim. Passou quanto tempo no seminário? Separado por Deus. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí depois toda noite. Aí assim que terminou o seminário, foi separado para o pastorado? Terminei, me preparei logo. Aí o pastor Oliveira pediu o meu concílio. Depois eu fiquei mais quase 1 ano trabalhando na empresa. E aí quando a igreja me fez o convite, eu chamei o patrão. Entreguei a empresa, gerenciava, ganhava bem, vendia comissão. Você renunciou então ao trabalho? Foi. Porque, e aí verdade, teve um período de transição, veio um rapaz, eu preparei durante 3 meses e entreguei a empresa. Tem pastores que conciliam o trabalho com o pastoreado, né? Sim. Mas tem aqueles que têm um chamado específico para largar tudo. Né? E para servir exclusivamente no altar do Senhor. Né? Às vezes, aquele pastor que tem outro trabalho, é como Paulo quando fazia tendas. As tendas. Tudo bem, às vezes a igreja exige um pastor de tempo integral, mas a igreja tem que dar condições para esse pastor. Mas às vezes a igreja ela é uma igreja pequena, então o pastor ele tem que ser pastor ali e fazer tenda, trabalhar. Só que há um porém, tem gente que se acostuma com essas tendas. Porque, tudo bem, ele faz tenda, a igreja cresce, a igreja melhora a situação dele, tenda. Ele continua fazendo tenda. Aí não dá, meu irmão. Não despertou um chamado. Aí não dá, é difícil, porque você sabe disso. Você está numa igreja bem maior, estou numa igreja numericamente menor, mas a gente não para não. Eu não sei outros colegas, mas eu não paro. A gente tem sempre preocupações, a gente tem que acompanhar, tem que alimentar o rebanho, e há necessidade e requer a nossa presença em tempo integral. Amém. Pastor, uma coisa interessante com relação a essa, a renúncia dele do trabalho. Quando ele ganhava muito bem, gerenciando essas lojas, ganhava bem. Mas a gente não viu o dinheiro. Não dava para nada o dinheiro. O devorador tomava todo. A gente não passeava.
a gente não fazia viagem com família, a gente não conhecia hotel. E depois que ele entregou a vida de Jesus, a gente aprendeu que as maravilhas do Senhor e o pouco, mesmo sendo menos, o Senhor multiplicou as nossas vendas e a gente usufrui. A quantia de valor era bem menor. Coisas que eu nunca tinha usufruído Deus é bom, quando ele tinha muito dinheiro. Nunca tinha andado de avião. Olha. Hoje eu brinco de asa dura, vou para o Rio, vou para São Paulo, Congresso da Ordem, fui eleito presidente da Ordem, a gente vai para hotel, a gente já conheceu muitos hotéis nesse litoral, já promovemos encontros nos hotéis com os casais. Então, assim, Deus nos abençoe. A explicação é Deus. Que maravilha, pastor Kim, que a sua vida, a sua testemunha é realmente edificante. E já que você já foi chamado para pastorear, como eu também estou na Almese, e você já passou pela Almese, né? Eu cheguei depois da presença do pastor Zé Raimundo na Almese, aí depois foi que me elegeram como presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. Já que você tem experiência de pastorear ovelhas, né? Que você é pastor de ovelhas, tem a igreja, tem a sua denominação, né? Está lá em frente de um trabalho. E teve experiência também de pastorear pastores também. Eu gostaria de saber uma coisa. Até inclusive eu ia fazer entrevista ontem com o pastor Jabes, fazer a minha pergunta para ele, mas só que houve uma pequena que não deu para ele participar, inclusive depois ele me pediu perdão, que acabou esquecendo, e ele queria que fizesse hoje. Não, hoje tem um compromisso marcado, eu vou voltar outro dia. Eu sei que ele é muito ocupado, né? Está lá em Orlando, Estados Unidos, então aí tem um fuso horário também, ele acabou se perdendo nessa hora aí. E eu ia fazer essa pergunta para ele ontem, vamos fazer para o pastor aqui, já que está aqui, eu pegar esse gancho aqui. Qual é a diferença em pastorear pastores e pastorear ovelhas? E onde é que há mais dificuldade? Você encontrou mais dificuldade em pastorear ovelhas ou pastorear os pastores? Veja, quando você está pastoreando pastores, você sabe que tem alguém ali que é até mais avançado do que você, tem mais conhecimento do que você, mas você foi escolhido para estar ali. No início eu senti uma certa dificuldade, mas depois eu fui me acostumando com a ideia, né? Hoje eu estou como presidente da ordem. Quando colocaram meu nome... Sim, também tem isso, presidente da ordem hoje. Eu não imaginei, mas eu tive uma votação e eu não pude declinar, porque ia ficar com vergonha. Então foi uma honra e um privilégio. Agora você imagine pastorear um grupo de pastores a nível estadual, da Ordem dos Pastores, que tem que representar nas assembleias lá no Rio de Janeiro, em Brasília, a base treme, outros né? lugares. Pois é, mas assim, eu fui naquela passagem de Gideão, quando Deus mandou lá o anjo de Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele diz, é você que Deus quer usar. Tá vendo? Quem eu sou menor, mas na casa do meu pai, minha família é mais pobre aqui. É você que ele quer usar. Moisés era gago. E Deus fez a obra. Pois é, Davi estava lá nas malhadas, cuidando do tal. Moisés era pesado de língua, gago. Né? E Deus usou. Eu digo, peraí, não, então Deus vai me... Rapaz, e Deus tem me abençoado com minha maneira simples de ser. Os eventos que a gente faz, as pessoas vêm e nos agradecem. Eu entro em contato com os pastores. Agora, digo para o pastor Gilson, e você me perguntou, você sabe disso. E eu posso dizer aqui, não é nenhum problema, que hoje eu reconheço que é mais difícil pastorear pastores do que ovelha. Do que ovelhas. E já fez essa pergunta propositadamente, eu propósito, sei que não é para machucar nenhum dos irmãos colegas, não. E eles vão passar por essa experiência, eles vão saber disso um dia, do que você está falando aqui, que eu estou falando. Realmente é aquela questão, ovelhas, elas estão ali para ser lideradas pelo pastor, vai seguindo, né? E o pastor já tem a maturidade, diferente de ovelha. E então, às vezes você não espera alguma situação de um líder, de alguém que já também cuida de um rebanho. De um rebanho, isso. Mas infelizmente você tem que passar e ter sabedoria para lidar com isso aí. Somos humanos, somos falhos. Quantas vezes, às vezes, eu acordo e quando eu vou olhar o grupo da ordem, dos pastores, digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí eu tenho que gravar um vídeo, alguma coisa, mandar, ligar, apaziguar. Mas Deus tem nos dado sabedoria e graça. Amém, glória a Deus. Para a gente continuar nessa empreitada aí. E eu amo meus irmãos, eu amo meus colegas aqui em Lagarto e amo os pastores que Deus tem assim, né, colocado assim para a gente cuidar. Pronto, viu? Vamos agora, já que estamos já quase chegando ao final, mas dá para continuar essa conversa aqui, nos dias atuais agora, do que está acontecendo no país ou no mundo, sobre a questão desse coronavírus, dessa situação até
politicamente falando nesse sentido, como que o pastor vê tudo que está acontecendo, esse negócio desse vírus terrível que de uma hora para outra assim, e como é que está sendo para o pastor, né, para o seu rebanho, para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu estado? Conta um pouquinho sobre isso aí. Eu sempre digo que nós temos visto duas guerras. Uma guerra é o Covid-19 e outra guerra é porque politizaram essa questão também. A gente vê que é uma crise a nível mundial e no Brasil principalmente como quem tem sido mais afetado por essa questão política, né? A gente vê hoje aí muitos interesses, infelizmente. Tem lugares que não tem um caso e a prefeitura entra com estado de calamidade. E aí os vereadores são maioria, votam e liberando esse dinheiro. A gente sabe de casos aí que está sendo já desvio de dinheiro em muitos governadores e prefeituras. Só Jesus. E a gente tem orado pela liderança, a gente tem orado pelas autoridades, porque a Bíblia nos ensina, assim como igreja, a orarmos pelas autoridades. E eu tenho orado pelo presidente da nossa nação. Eu não digo que ele é perfeito, mas eu só quero aqui resumir algo assim que eu sempre digo para as pessoas. Um homem que ganhou a eleição como ele ganhou, um partido pequeno, ninguém acreditava. Aquela facada era para matar. Deus o poupou, ali foi um milagre. Ele foi levado às pressas para aquele hospital, foi bem recebido naquele hospital. Infelizmente tem gente que diz que aquela facada foi mentirosa. Até hoje ele está com as sequelas ainda. Então ele foi eleito. Hoje a gente vê que tem uma ministra da mulher, da cidadania, Damares, uma serva de Deus. A mulher dele é uma serva de Deus. Hoje o ministro da Justiça é um pastor presbiteriano, irmãos. Aquele conservador. Que maravilha. E ele se cercou de muitos que tem na equipe ali, evangélicos. E nós nunca vimos, povo de Deus. Abra os olhos. Não é política, não é politicagem. Mas nós nunca vimos no Palácio do Planalto um culto. E que maravilha, gente, vendo as pessoas louvando, orando ali. E aquele homem um dia chamar a nação para proclamar um jejum na nação. E ele fala no nome de Deus, do jeito dele, mas fala. Ele cita Deus, ele cita aquele texto. Nós nunca vimos isso, queridos. Então, nós estamos passando hoje, vamos orar ao Supremo. Tem complicado um pouco a situação. A gente ora para que tudo dê certo. Parece que tem gente que torce pelo pior e quer o pior, né? Então a gente está aí confiando, nós votamos e talvez a cisma seja porque muitos pastores e homens de Deus votaram e apoiam o presidente. E tem muita gente que não aceita isso, tá? Então nós estamos assim, a igreja, estamos fazendo culto online, eu estou sempre ligando, trabalhando com as cestas, não é, para quem está passando por necessidade, já pessoas desempregadas, aquela questão. A gente vê que a igreja hoje ela está mais reunida, a igreja não está fechada. O templo está fechado, mas a igreja está reunida nas casas. Então a gente vê hoje as pessoas realizando o culto doméstico. E eu digo que algo de positivo vai ficar. Às vezes de maneira pedagógica, como está sendo agora, a gente aprende. A gente está vendo as pessoas se voltando mais para a oração, para a leitura da palavra, para a vida devocional. Por isso, como pastor, viu pastor? Eu estou tranquilo. Vamos abrir igreja, isso, aquilo. Eu estou tranquilo. A minha preocupação nesta hora é cuidar do rebanho, é alimentar o rebanho do Senhor. Amém. O pastor Quincas, desculpa me dirigir como Quincas, que é Zé Raimundo. Fica à vontade, meu irmão. É um prazer. Ele gosta, né? Eu gosto do nome Quincas. O pastor Quincas. Então, e sobre essa questão desse coronavírus, tem alguma assim, biblicamente falando, se é fim de mundo, como é que fala? Veja aí a associação do que está acontecendo nesse sentido, que é um fato, pelo menos eu estou com 52 anos e eu nunca presenciei isso. 57, nunca vi um negócio desse. Nunca presenciei isso. Meu carro foi pulverizado hoje na saída da cidade. Eu lendo a Bíblia, eu já estou lendo ela por 16ª vez, 16 vezes, tem que ler muito mais ainda. Mas desde o início, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre vi a questão das pragas, esse negócio todo, o fim dos tempos e tal. O que é que o senhor tem a ver nessa situação? Ali em Mateus 24, a Bíblia fala do princípio das dores, aí ainda diz que não é o fim. Então, nós temos que estarmos preparados para esse momento. Né? A Bíblia diz que no final dos tempos haverá terremotos, fomes, doenças, né?
E nós estamos vendo um pouco disso aí. E a gente tem que também pensar numa questão. As pessoas têm dado as costas para Deus. A humanidade tem escarnecido de Deus. E a Bíblia diz em Gálatas 6,7 que de Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Meu irmão, que vinha acontecendo aí nos carnavais, um Jesus sendo jogado no chão pelo diabo, essa marcha gay que tem por aí, usando aqueles símbolos da Igreja Católica, introduzindo nos órgãos genitais. Ferindo a religião. Meus irmãos, esse negócio, essa liberalidade aí de casamento de homem com homem, mulher com mulher. Então, eu sempre dizia, meus irmãos, Deus vai agir. A gente não está aqui dizendo, é castigo de Deus, não estou dizendo isso. Mas mas é um alerta de Deus. Às vezes é a vontade permissiva de Deus. É um alerta. Para que as pessoas estejam se voltando para Ele. A humanidade está vivendo aí, dando as costas para Deus e zombando de Deus. E a humanidade nessa hora está entendendo. Está todo mundo, a maioria trancadinho dentro de casa, petróleo aí, cadê o petróleo, as riquezas? Está aí a gasolina baixando de preço, você tem dinheiro, não pode comprar. Então veja essa pandemia, o que veio trazer. Então isso é um alerta, isso acende o sinal vermelho. Acorde, igreja, o arrebatamento está aí, está às portas. Se prepare para encontrar com o Senhor Jesus, viu? E olhe, comparando o que vem pela frente aí, não estou aqui amedrontando, né? Mas isso é pouca coisa ainda. É melhor a gente estar com Jesus. As pessoas mandam um áudio, pastor, você ouviu um áudio, o que é isso, esse áudio? Um áudio que saiu aí, que vem do Piauí já. Eu digo, meus irmãos, vamos parar com isso. Dia tal de maio, não sai na porta, o diabo porta. Mandaram para mim, eu não cheguei a ouvir. Porta vai empatar diabo invadir nada. Aonde? O que nos livra é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nós não precisamos mais marcar o sangue nas portas, nos umbrais, não. A marca do sangue de Jesus está dentro de nós. Eita, glória. Amém? É isso, então eu digo para os irmãos, leia a Bíblia, ore, se consagre. Pode vir praga que for, mas você está firme, você está com Jesus. Eu vejo assim, pastor, que é Deus nivelando todos. Esse coronavírus veio, mas está todo mundo num nível só. Não tem rico. A igualdade agora. Há uma igualdade. Você pode ter seus carros, 10 carros, mas não pode sair, não pode viajar, não pode ir para o hotel. Não pode ir para um bom restaurante. Você pode ter dinheiro, mas você não compra. A vacina não existe. E aí? Quem é que nos vacina? Quem é que nos livra? É Deus. O controle está com Ele. Amém. Quantos foram curados já? Amém. E serão curados. Nós estamos orando para isso. Amém. E até na nossa cidade, Deus está poupando, né? Deus tem feito maravilhas. Isso. Deus tem surpreendido até as estimativas, né? Que tem as previsões. Os números estão sendo frustrados. De hospitais, a calamidade, nós caixões. Continuamos confiando no nosso Deus. Não quer dizer que nós não podemos continuar nos resguardando. O perigo existe, o cuidado devemos ter, vamos fazer a nossa parte, mas a nossa esperança, está no Senhor. A minha mascarazinha está por aqui. A minha está ali no carro. E a gente viu que lá nas pragas do Egito, o povo de Deus teve que obedecer. E se recolher, teve um toque de recolher. Tudo que foi mandado fazer, a gente está fazendo, é nossa parte fazer. Nós não somos super-homens, não existe super-homens, nem super-mulher. Isso. A gente obedece e crê que é o Senhor que está no controle. Pastor José Raimundo, como você estava citando aí, até citou o texto de Mateus 24, essa situação desse coronavírus, esse despertamento, essa permissão de Deus, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né, para o mundo inteiro. Eu sei que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e Ele ama o ser humano. Amém. Ele ama a humanidade. Deus já provou que ama mandando o seu filho. E Ele tem ouvido a nossa oração, viu? Tem. Esse Brasil está orando como nunca. Isso. Igrejas estão orando como nunca. E Deus ouve a nossa oração. Agora, eu percebo assim, pastor Quincas, que você falou até há pouco instante aí do arrebatamento da igreja. E eu penso dessa forma. Que sempre falo, até prega nas minhas pregações, eu cito alguns pontos nesse sentido, que o arrebatamento da igreja de Jesus está mais próximo do que aquilo que nós imaginamos. Mas você disse uma coisa interessante agora. Nós precisamos, o povo de Deus precisa ficar atento aos sinais. Olha a Bíblia, meu irmão, os sinais. Então, está bem mais próximo. A pessoa diz, mas vocês falam sempre, Jesus, arrebatamento.
Mas quantos anos você tem de convertidos? 25. E eu estou com 22, está mais próximo. Está chegando. Não, cada minuto que passa está se aproximando. E a Bíblia fala do arrebatamento. Vai ter a volta de Jesus, mas tem um arrebatamento antes da igreja. Isso. Depois vai ter a tribulação. E eu não quero estar aqui na tribulação, não, meu irmão. Eu já quero estar nas bodas do Cordeiro lá. Você pode estar lá também, meu irmão. Claro. Venha para cá, meu querido. Que maravilha, pastor Kim. Olha, eu sei que o tempo já está chegando aí, mas pode dar suas considerações finais aí. A nossa irmã Lívia também. Porque depois eu gostaria que vocês fizessem a oração. Está ali o caderno de oração da família, para você orar por esse caderno. Okay. E orar pelos internautas. Tem muitas pessoas, não vou citar nomes, certo, porque estou aqui acompanhando aqui, mas que não vai pular. Até eu falei com ele, eu vou só orar pelos internautas, porque ficou só olhando, fulano tá, vai tomar o tempo. Verdade. A gente aproveita o tempo só ouvindo, que é melhor. Depois a gente ora pelos irmãos. Então, dê as suas considerações finais aí, em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? E dizer que família é sempre valorizada. Família vai ser sempre valorizada, porque foi Deus quem a criou. Então ame, cuide da sua família. Nenhum sucesso vale a pena se a família ela for fracassada. Então eu louvo a Deus pela vida de Lívia, dos meus filhos, minhas noras. E quero encerrar com isso aqui. Eu não tive ensinamento como a gente ensina hoje para os irmãos da igreja, para os nossos filhos, como nós passamos também, fazendo até um breve estudo antes do casamento. Nós não tivemos esse ensinamento. Tudo que nós vivemos hoje, nós aprendemos depois que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Então, eu louvo a Deus por minha família, por minha casa. Orem por mim, porque não tem família perfeita. E orem para que Deus continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Obrigado, pastor. Obrigado, queridos irmãos internautas, todos vocês, a Igreja Batista Betel, vocês que nos assistem nesta hora. Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Lívia. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, né, pelas bênçãos que Ele nos concedeu. Como Ele disse mesmo, a nossa família é o nosso maior tesouro, depois de Jesus na nossa vida. É a nossa família, a gente tem que trabalhar e preservar e lutar por ela. E que aquele que estiver na luta não desista. Persevere, porque a vitória é certa. O Senhor tem prazer em abençoar a família. Amém. Eu aqui agradeço de coração vocês de ter aceitado o convite, né? E agradeço pelo testemunho de vocês. Amém. O que Deus fez na vida de vocês realmente edificou muitos internautas, tenho certeza. Inclusive, eu quero falar para vocês, internautas, compartilhe esse link aí para os seus familiares.